Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Vocês que são amados por meu Pai. Deus os abençoe. Que o Espírito Santo venha conduzir a nossa meditação na sua palavra, para que saibamos o que temos que fazer e tomar a decisão. Eu estava aqui meditando sobre o texto em que Jesus sentou-se à mesa com publicanos, que eram odiados dos judeus, que eram coletores de impostos, e pecadores, publicanos e pecadores. Jesus sentou-se com eles. Isso aqui é muito legal, porque contraria completamente, totalmente os religiosos. Os religiosos são assim, eles veem com maus olhos, e sempre estão vendo com maus olhos, sempre olhando com maus olhos. E é claro, como Jesus disse, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E isso é uma realidade. Então, quando a pessoa vê com maus olhos, é porque ela está entrevada. Dentro dela há trevas. Ela não consegue enxergar um pouquinho sequer o lado bom das coisas. Elas sempre vão olhar com maus olhos. Mas interessante que Jesus, quando foi açoitado por aqueles maus olhos, ele disse para aquelas pessoas com maus olhos: os sãos não precisam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Eu queria falar com vocês a respeito disso, arrependimento. Porque o arrependimento não é um sentimento. De jeito nenhum. O que adianta a pessoa sentir a culpa se ela não toma uma decisão de acordo com a palavra de Deus? Então, de nada adianta aquele sentimento. É como o remorso, por exemplo. A pessoa sente remorso por uma situação que criou, mas ela não se arrependeu. O arrependimento envolve a razão, envolve o intelecto. É uma decisão. Assim como a fé também é uma decisão, porque você decide obedecer a palavra de Deus, isso é fé. Isso é o que agrada a Deus. O que agrada a Deus não é você sentir, digamos assim, sentir remorso porque fez uma coisa errada. Não, é você não fazer a coisa errada, ou então não fazer mais aquilo. Você abandona. O arrependimento envolve abandono do pecado. E Jesus, com muita clareza, diz: os sãos não precisam de médico. Esse é o grande problema das pessoas. Elas não se acham doentes da alma. Elas não se acham pecadoras. Elas têm sempre uma justificativa.
Sempre estão tentando tampar o sol com a peneira. E explicam, mas não tomam atitude. Jesus disse, os sãos não precisam, não necessitam de médico, mas os que estão doentes. Então, ele veio mesmo para os pecadores, para os publicanos, ele veio para os rejeitados, ele veio para os excluídos da sociedade, ele veio para os pobres que não têm com quem contar, ele veio para os aflitos, os feridos. Ele não veio para os sãos. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm querido muito receber o Espírito Santo porque ouvem falar, a gente tem batido nessa tecla, a necessidade de receber o Espírito Santo. Porque só o Espírito Santo pode convencer uma pessoa do seu pecado. É ou não é? Jesus falou, quando o Espírito Santo vier, ele convencerá do pecado, da justiça, do juízo. E o que é convencer do pecado? Quando o Espírito Santo convence a pessoa, ela tem a consciência de que está doente da alma, que precisa de salvação. Ela tem consciência de que o adultério é pecado, que a mentira é pecado, que tudo que não presta é pecado, tudo que vai contra as Sagradas Escrituras é pecado. E para que a pessoa possa se arrepender, ela tem que estar convencida de que ela está no pecado. Porque se ela não estiver no pecado, se ela não se achar pecadora, é claro que ela não vai se arrepender. Então, muita gente vive no pecado, mesmo assim quer o Espírito Santo. Claro que quer, todo mundo quer o Espírito Santo. Mas, como é possível uma pessoa que vive no pecado, vive no erro, gosta dele, receber o Espírito da santidade? Sabe, dá licença aqui. Eu li o comentário de uma moça, ela disse assim, olha, bispo, mais ou menos isso. Para receber o Espírito Santo, eu tive que me purificar o meu corpo. Com certeza, ela emprestava o seu corpo para as imoralidades, para o adultério, enfim, para o que não prestava. Então, quando ela teve consciência do seu pecado, então ela o abandonou. Ela abandonou o pecado, ela deixou o pecado. Isso é que é arrependimento, que envolve uma decisão. Então, a pessoa está vivendo no pecado e está buscando o Espírito Santo. Como é que pode? Não pode. Ela não vai receber, porque ela vive no pecado. Ela tem que primeiro deixar o pecado. O Espírito Santo convence a gente do pecado. Eu fui convencido do meu pecado. Eu me lembro com perfeição. Eu fui convencido pelo próprio Deus do meu pecado. E é Ele que convence mesmo as pessoas do pecado, o Espírito Santo. Então, se a pessoa não foi convencida do seu pecado, como é que ela vai se arrepender? Como é que ela vai deixar o seu pecado? Mas é justamente aí que entra o grande erro dos religiosos. Os religiosos pensam assim, bem, mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou dizimista. Pensa que pode comprar o perdão com dízimos e ofertas. Não dá, minha amiga e meu amigo. Não dá. Quando a pessoa está vivendo no pecado,
Só tem um jeito, ela tem que ficar curada dele. Para ficar curada do seu pecado, ela tem que abandoná-lo. Se ela não abandonar, pode ir na igreja, pode fazer promessa, votos, pode subir no altar, pode batizar nas águas, mas vai continuar pecadora. A não ser que ela se arrependa. O batismo nas águas é chamado de o batismo de arrependimento. Quando a pessoa se arrepende do seu pecado, como é que ela faz para se arrepender? Bom, o Espírito Santo que é quem convence, eu não quero convencer ninguém aqui de coisa nenhuma. Eu quero apenas falar o que está escrito e que eu sei. Mas uma pessoa que o Espírito Santo convence do pecado, com certeza ela quer morrer para o mundo, ela quer morrer para o pecado. E é isso que acontece o batismo nas águas. O batismo é um sepultamento do pecado, do corpo do pecado. E quando a pessoa é batizada, em outras palavras, de uma forma simbólica, ela é enterrada. A sua velha natureza é sepultada, enterrada nas águas, através do batismo. E quando ela se levanta das águas, ela tem o direito de cobrar de Deus. Poxa, agora eu tenho o direito de receber o Espírito Santo. Mas preste atenção, o arrependimento é uma decisão, ela toma a decisão de deixar o seu pecado. Do contrário, ela vai continuar vivendo no pecado e não vai receber o Espírito Santo. Ela fica na igreja, ora, jejua, faz jejum de Daniel, dá oferta, faz isso. Nada vai valer. Nada, absolutamente nada vai valer. Jesus disse para aqueles religiosos, os escribas que copiavam a Bíblia e os fariseus, que eram religiosos mesmo, assumidos. Jesus disse-lhes, os sãos não precisam de médico. E no que diz respeito à pessoa doente na alma, essa pessoa, só o Espírito Santo pode convencê-la do seu pecado. E uma vez ele convencendo, é porque ele está chamando. Deus está chamando essa pessoa, porque ele está dando sinal para ela de que ela está vivendo contrária à vontade de Deus. Ela está fazendo o que agrada ao diabo. Porque é verdade, nesse mundo, ou você agrada o Senhor deste mundo, ou você agrada ao Senhor do reino de Deus. Das duas, uma. Você, eu, cada um de nós. Isso eu não tenho a menor dúvida. Com licença. Menor dúvida eu não tenho. Ou eu sirvo o Senhor Jesus, ou eu sirvo o Senhor deste mundo que é o diabo. Não há como conciliar o serviço a um e a outro, não. Ninguém pode servir a dois senhores, Jesus fala isso. Então, quando a pessoa está servindo ao pecado, seja na prostituição, na mentira, no roubo, na corrupção, seja toda sorte de injustiça, não importa. Se a pessoa agrada ao Senhor deste mundo, buscando vantagens passageiras, diga-se de passagem, essa pessoa, obviamente, não tem como ela adiantar o batismo dela, porque ela não se arrependeu. Ela tem que deixar o pecado, ela tem que deixar a mentira, ela tem que deixar a prostituição, ela tem que deixar o adultério, ela tem que deixar o roubo, ela tem que deixar a vida errada que ela tem vivido, ela tem que deixar aquilo que
vai contra as Sagradas Escrituras. Isso se chama arrependimento. Aí sim, uma vez ela deixando o seu pecado, aí ela vai se batizar nas águas porque está arrependida. O batismo dela aí, então vai valer. Se não houver arrependimento, o batismo dela nas águas não vale nada. Ela vai entrar pecadora seca, sai pecadora molhada, mais nada. Ela não vai ficar curada. Ela vai continuar doente na alma. Jesus disse, os sãos não precisam de médico. Porque a pessoa pecadora, normalmente, ela acha que não é tão pecadora assim. Eu erro, mas todo mundo erra. Normalmente a pessoa fala assim, quem não erra? Aí vem com a palavra de Jesus, aquele que não tiver pecado, joga a primeira pedra. Como se todos, inclusive os arrependidos, são pecadores. Não, amiga e amigo, não havendo arrependimento, não há salvação. Não havendo salvação, não há batismo com o Espírito Santo. Fique certo disso. Porque para ser batizado nas águas, você tem que se arrepender. Imagine para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito de Deus. Não tem como. Aí ele diz, eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ele não fala aqui ao remorso. Às vezes a pessoa fica com remorso de ter feito mal a uma pessoa, a outra pessoa. Ela fica sentindo-se mal, a consciência dela pesa, mas ela continua vivendo naquele pecado, ela continua fazendo mal. Essa é a realidade. Então, não havendo arrependimento, não há salvação. Jesus veio para salvar os pecadores. E para salvar os pecadores, tem que haver, da parte do pecador, o arrependimento. Não importa o pecado que ele cometeu, o que ela cometeu, não interessa. O que importa é que há arrependimento, então há perdão e salvação. E aí a pessoa recebe o Espírito Santo. Então eu estava prestando atenção nesse comentário e ela disse, eu purifiquei meu corpo. Em outras palavras, eu entendi isso. Eu deixei de viver na prostituição, eu deixei de viver na baixaria deste mundo, eu deixei de servir ao diabo, ou melhor, eu deixei de servir ao pecado. Agora eu quero servir a Deus. Eu decido servir ao meu Senhor Jesus. Eu vou fazer o que tem que ser feito, o que é certo, o que é justo, o que é correto. E isso é o que agrada a Deus. A pessoa pode ser a mais vil pecadora da face da terra, mas se ela se arrepender, que quer dizer abandonar o seu pecado, então ela é perdoada e recebe o Espírito Santo. Porque ninguém mais tem interesse que você, amiga e amigo, tenha o Espírito Santo do que o próprio Deus. O próprio Espírito Santo veio para isso. Ele veio para fazer morada naqueles que são arrependidos. Ou seja, os curados da alma, que se arrependeram. E repito, o arrependimento não é um remorso que você sente, não. O arrependimento, você vê o pecado, você lamenta o seu pecado e você larga o seu pecado. Você deixa, abandona. Isso é que é arrependimento. E para esse Jesus tem as portas abertas. E para esse aqui vem o Espírito Santo. Não adianta querer tentar tampar o sol com a peneira. Mas eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço caridade,
eu sou isso, sou obreiro, sou pastor, seja lá o que for. Não interessa. O cargo, a função que você exerce na igreja não quer dizer nada, absolutamente nada. O que quer dizer, sim, quando há arrependimento sincero, verdadeiro, então há perdão e batismo com o Espírito Santo. Quando não há arrependimento, então não tem batismo com o Espírito Santo. Então, eu tenho dito que muitos pastores que começaram comigo há quase 50 anos atrás, saíram, abandonaram a carreira, deixaram. Por quê? Amaram mais o mundo, amaram mais as coisas do mundo. E hoje, eu até me lembro de um em especial, ele é uma pessoa até boa, tem um bom coração, mas ele, infelizmente, é uma pessoa triste. Por quê? Porque ele sente saudades do tempo em que servia o Senhor Jesus, mas deixou de servir a Deus para servir a si mesmo. Consequentemente, ele se tornou uma pessoa triste, abatida, porque agora já não serve mais a Deus. Minha amiga, meu amigo, não se engane. Não se engane com os seus sentimentos, os sentimentos do coração, que é o remorso. O remorso não resolve. A pessoa pode sentir-se com remorso por causa de ter feito uma coisa errada, mas ela continua fazendo, então, para Deus não adianta. O que importa para ele é a atitude. A fé é obediência. A fé não é um sentimento. A fé não é uma religiosidade. A fé é obediência à palavra de Deus. Falamos ontem e temos falado que Jesus aprendeu, Jesus, aprendeu pelas coisas que sofreu. Ele, Deus, o próprio Deus encarnado, veio ao mundo e sofreu. Teve que sofrer para que então pudesse aprender a servir ao Pai. Isso é muito forte, mas é assim mesmo. É assim mesmo. A pessoa que quer ser usada por Deus, quer receber o Espírito Santo, não basta querer, eu quero ser pastor, eu quero ser isso. Não, ela tem que deixar o pecado. Ela tem que abandonar o pecado. Porque enquanto a pessoa vive no pecado, como é que ela vai receber o Espírito da santidade, o Espírito de Deus? Impossível. Então fica aí uma dica para você que tem vivido uma vida errada, uma vida torpe. Você que tem vivido de maus olhos, uma língua maior do que o seu corpo. Você tem usado a sua língua para ferir outras pessoas, prejudicar outras pessoas, tentar macular outras pessoas. Não faça isso. Você está se enterrando a si próprio. Porque Deus, ele sara a alma que pede perdão, que deixa o pecado. Ele salva, ele sara, ele cura. Ele dá o dom do arrependimento. Ele dá o dom do arrependimento para quando a pessoa é sincera, verdadeira.
e eu vivo no pecado, ó Deus, mas eu não consigo me ver livre dessas drogas, eu não consigo me ver livre da prostituição, parece que tem algum mal comigo, que o que eu quero fazer de bom não consigo, eu faço de mal. Pois é, mas você quer, então você vai conseguir. Por quê? Porque você quer. E isso é uma decisão da sua cabeça. Você quer e você faz. Quando a gente quer, a gente vai fundo, é ou não é? Então, hoje nós estaremos orando pelo nosso país, pela nossa terra, para que o Senhor venha ter compaixão dessa terra que tem chorado. Você sabe? A terra tem chorado. A terra, o planeta Terra tem chorado. Porque por causa do homem, ela foi amaldiçoada. Por causa do homem, a terra tem sido amaldiçoada. Então, essas revoltas da natureza são manifestações do sofrimento da terra. Vamos então, e o pior é quando maus políticos cuidam da terra e alimentam esse sofrimento, essa maldição com as suas atitudes erradas. Vamos orar e eu tenho certeza que Deus já começou a agir. Eu tenho certeza que o inferno está em polvorosa. Por quê? Porque se a oração de um justo é capaz de mover a mão de Deus, imagine quantos justos estarão unidos neste dia, invocando o Deus vivo, se humilhando diante dele e orando e confessando seus erros, seus pecados e pedindo a Deus, tem misericórdia da minha terra, tem misericórdia desse país, tem misericórdia. Deus vai ouvir, já ouviu, porque esse propósito, minha amiga e meu caro amigo, é uma direção, inspiração divina. E nós vamos orar. Nós vamos unir a nossa fé. Jesus disse, como se não bastasse a oração de um justo, Jesus disse, se 2 ou 3 pessoas concordarem na terra, será feito nos céus. Imagine milhões e milhões de pessoas concordando. O inferno está em polvorosa. Vamos colocar fogo no inferno e buscar a face do nosso Pai. Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.